Quando você teve certeza de que estava prestes a morrer? Eu estava dando aula de inglês para o segundo ano do ensino médio quando 3 estouros altos ecoaram pelo prédio e todos os alunos da minha sala congelaram. Foi quando o diretor Baxter entrou no sistema de alto-falantes com aquela voz falsamente alegre, dizendo que o barulho eram apenas empreiteiros trabalhando no telhado e para continuarmos com as lições. Liguei imediatamente para a secretaria e disse à secretária que precisávamos entrar em lockdown, mas o Baxter arrancou o telefone da mão dela e sibilou para eu parar de ser histérica. Disse que, se eu assustasse os alunos ou atrapalhasse o dia escolar por causa de barulho de obra, ele me tiraria do prédio e se certificaria de que minha licença de ensino fosse revisada pelo conselho. 5 minutos depois, ouvimos mais estouros, desta vez, vindos do corredor principal, seguidos de gritos que gelaram meu sangue. Baxter voltou ao alto-falante, insistindo que a turma de teatro estava ensaiando e que todos precisavam permanecer calmos e ficar em suas salas para o tempo de instrução. Olhei para meus 30 alunos me encarando com olhos enormes, esperando que eu dissesse o que fazer, e uma garota na primeira fileira sussurrou que a amiga tinha acabado de mandar mensagem dizendo que havia alguém armado no prédio. A voz do Baxter chiou de novo, dizendo que qualquer professor que iniciasse procedimentos de lockdown sem a autorização dele seria demitido imediatamente e processado por incitar pânico. Foi quando tomei a decisão que provavelmente salvou nossas vidas, mas com certeza acabou com minha carreira. Disse aos alunos para me ajudarem a barricarmos a porta com todas as carteiras que conseguíssemos mover, e enquanto eles empilhavam móveis, liguei para o 911 no meu celular e sussurrei que havia uma ameaça ativa no colégio e que o diretor se recusava a iniciar o lockdown. A atendente disse que as viaturas já estavam respondendo a múltiplas ligações e me orientou a abrigar no local imediatamente, o que me fez perceber que outros professores também estavam desobedecendo Baxter. Apagamos as luzes e nos encolhemos no canto enquanto eu mandava mensagem para todos os professores cujos números eu tinha, para barricarem agora, independentemente do que Baxter dissesse. Pela janelinha da porta, vi professores correndo pelo corredor com seus alunos. Alguns choravam, outros carregavam crianças que tinham congelado de medo. O alto-falante seguia cortando com a voz cada vez mais desesperada do Baxter, exigindo que todos voltassem ao cronograma normal. Mas então ouvimos vidro quebrando na direção da secretaria. O anúncio seguinte dele virou um grito que cortou no meio da frase, e então o sistema de som ficou completamente silencioso. Meus alunos choravam baixinho no canto, enquanto eu me colocava entre eles e a porta, segurando um taco de beisebol que encontrei no armário, tentando parecer corajosa quando, na verdade, eu queria rastejar para baixo da mesa e desaparecer. Ouvíamos passos correndo diante da nossa sala, e toda vez que a maçaneta da porta sacudia, mesmo de leve, 30 crianças prendiam a respiração ao mesmo tempo. As sirenes da polícia estavam mais perto, mas pareciam tão distantes. Uma aluna me mostrou uma mensagem do namorado, dizendo que alguém estava indo de sala em sala no primeiro andar tentando as maçanetas, e nós estávamos no primeiro andar. O cheiro de fumaça começou a se infiltrar por baixo da porta, e percebi que algo queimava por perto. Minha aluna perguntou se devíamos tentar correr para a saída, mas eu sabia que sair da nossa sala barricada provavelmente seria suicídio. Então, ficamos onde estávamos enquanto a fumaça ficava mais densa e os passos mais próximos. Ouvi portas batendo e mais vidro quebrando. Depois, uma risada horrível que não soava normal, como alguém que tinha perdido completamente a razão. Os passos pararam bem diante da nossa porta e a maçaneta girou lentamente, testando se estava trancada. Então, algo bateu nela com tanta força que fez a moldura inteira tremer. Meus alunos se pressionavam contra a parede do fundo, tentando se tornar invisíveis, enquanto eu ficava ali com aquele taco idiota, sabendo que não adiantaria nada. A maçaneta girou de novo, mais forte daquela vez, e então ouvimos 3 pancadas altas contra a porta, que deixaram buracos por onde entrava a luz do corredor. Por esses buracos, vi Baxter rastejando pelo corredor com sangue na camisa, tentando alcançar sua sala enquanto olhava por cima do ombro para algo que ainda não conseguíamos ver. Ele gemia e seu terno impecável estava rasgado. Quando me viu olhando pelo buraco na porta, articulou a palavra socorro, antes de algo arrastá-lo para trás, para fora de vista. Os passos voltaram à nossa porta e dessa vez pude ver uma sombra através dos buracos, movendo-se devagar e deliberadamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Meus alunos atrás de mim estavam tão quietos que eu nem conseguia ouvir sua respiração, e eu ergui o taco sabendo que era inútil, mas precisando fazer alguma coisa. A sombra parou bem na nossa porta, e pelo buraco, vi um olho me encarando, jovem, frio e absolutamente vazio, e reconheci o rosto como de um ex-aluno que Baxter havia expulsado no ano anterior, depois de se recusar a ouvir o lado dele em um incidente de bullying. Ele sorriu para mim através daquele buraco e levantou algo em direção à porta. E tudo em que eu conseguia pensar era que 30 crianças estavam prestes a me ver morrer. O objeto metálico na mão dele apontou direto para mim pelo buraco, e ouvi o gatilho ser puxado com um clique metálico doentio, mas nada aconteceu. Ele puxou de novo e de novo, cada clique fazendo meus joelhos tremerem mais. E então simplesmente abaixou o objeto e ficou me encarando pelo que parecia
pareceu horas, mas provavelmente foram 5 segundos. A expressão dele mudou daquele sorriso vazio para algo como confusão, e ele se virou da nossa porta e começou a caminhar pelo corredor bem devagar, como se não tivesse para onde ir. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o taco, e atrás de mim, um dos alunos vomitou numa lixeira. De algum lugar do corredor veio uma gritaria que fez todo mundo pular, e ouvi policiais berrando: "Largue a arma e deite no chão agora." As ordens se repetiam e ficavam mais altas, e meus alunos começaram a chorar mais forte, porque não sabíamos se isso significava que estávamos seguros ou se as coisas iam piorar. Algumas crianças soluçavam de alívio, enquanto outras se prensavam ainda mais contra a parede. E eu fiquei congelada na porta, tentando entender o que acontecia através daqueles buracos de bala. Meu celular ainda estava no bolso, então o tirei e mandei mensagem para a moça do 911. Os policiais estavam no prédio, mas continuaríamos atrás da barricada. Ela respondeu na hora dizendo: "Foi a decisão certa, e os agentes vão limpar sala por sala, então não movam as carteiras ainda." Pelos buracos, pude ver silhuetas passando na nossa porta, e não eram policiais comuns, mas homens com equipamento tático completo, com escudos e fuzis. Um deles parou na nossa porta e olhou pelo buraco para mim. Ele ergueu o distintivo e articulou: "Fiquem aí", apontando para o chão. Mais agentes passaram e eu os ouvi gritar "limpo" depois de checarem cada sala, e a fumaça já estava tão densa que as crianças tossiam sem parar. Braden, lá atrás, chiava feio e apertava a bombinha, mas quase não ajudava, e seu rosto estava ficando num tom cinza assustador. Eu sabia que abrir a janela era arriscado, mas ela precisava de ar. Então, andei até lá e a entreabri só o suficiente para entrar ar fresco sem fazer muito barulho. Os policiais continuavam avançando pelo prédio, dava para ouvir portas sendo arrombadas e mais gritos. Mas pelo menos os disparos tinham parado completamente. 20 minutos se passaram com a gente ali, respirando fumaça e ouvindo rádios da polícia crepitando no corredor. E então 2 agentes voltaram até nossa porta. Um deles falou pelo buraco que precisava verificar se éramos mesmo a turma. Qual era a palavra código que a atendente me deu? Eu disse que ela pediu para usar suco de abacaxi, o que soou ridículo naquele momento, mas ele assentiu e disse: "Certo, comecem a mover as carteiras." Meus alunos se levantaram com pernas bambas e começaram a puxar os móveis para longe da porta. E mesmo com as mãos tremendo, trabalharam juntos sem que eu precisasse dizer nada. Os agentes esperaram com paciência enquanto liberávamos a passagem. Mas então, um olhou para a fumaça enchendo a sala e disse: "Nós vamos sair pela janela." Ele usou a coronha do fuzil para quebrar toda a janela, limpando os cacos da moldura enquanto o parceiro vigiava o corredor. Eles ajudaram os alunos a subir, um de cada vez, levantando os menores e amparando os que estavam com as pernas trêmulas demais para escalar sozinhos. Garanti que todo aluno saísse antes de mim, contando cabeças enquanto passavam, e Sarah, que sempre sentava no canto de trás, foi a última a sair. Ao passar, ela pegou minha mão e apertou, e eu apertei de volta, apesar de meu braço inteiro estar dormente de segurar aquele taco idiota por tanto tempo. O agente me ajudou a sair por último, e quando passei a perna pelo peitoril, olhei de volta e vi o corredor pela nossa porta aberta. Havia formas escuras no chão que os policiais tentaram bloquear da nossa visão com um biombo portátil, mas ainda dava para ver pés para fora e sangue espalhado nos azulejos brancos. Meu estômago revirou, mas eu foquei em sair pela janela e seguir com meus alunos para a área de reencontro no estacionamento. Pais já chegavam em ondas. Alguns correndo e gritando o nome dos filhos, outros parados, congelados, como se não conseguissem processar o que estava acontecendo. Comecei a contar meus alunos de novo e de novo, dando 29 todas as vezes quando eu deveria ter 30. O garoto quieto, Marcos, que sempre sentava na última fileira, não estava lá, e um pânico me atravessou até outra aluna dizer que Marcos foi ao banheiro pouco antes dos primeiros tiros. Um policial me ouviu perguntando por Marcos, falou no rádio, e em poucos minutos confirmaram que o tinham encontrado trancado num box do banheiro no 2º andar, completamente seguro, mas assustado demais para sair, mesmo para a polícia. Pais continuavam chegando e agarrando seus filhos, alguns chorando, outros só em silêncio, com aquele olhar vazio, como se o cérebro tivesse desligado para protegê-los. Conversa interessante acontecendo aqui. Fico pensando o que eles estão realmente pensando. Fiquei com os alunos cujos pais ainda não tinham chegado, tentando parecer calma enquanto, por dentro, tudo desmoronava. E eu continuava vendo aquele olhar vazio do atirador, através do buraco da minha porta. Os paramédicos chegaram 20 minutos depois e foram direto até Braden, que ainda lutava para respirar normalmente. Puseram uma máscara de oxigênio no rosto dela e checaram seus sinais enquanto perguntavam se os pais já tinham chegado. Ninguém tinha visto a mãe dela. Então eu disse que iria com ela ao hospital. O paramédico a ajudou a subir na maca e eu segurei a mão dela, que estava fria e tremendo. Na ambulância, ela apertava meus dedos toda vez que passávamos por um buraco e eu repetia que ela estava segura agora, embora eu não tivesse certeza se isso era verdade. O pronto-socorro estava lotado de alunos da escola e seus pais falando todos ao mesmo tempo. Ajudei a acomodar Braden em um quarto e fiquei com ela enquanto as enfermeiras a examinavam. Foi quando outra professora correu até mim com lágrimas
lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela agarrou meus ombros e disse que tinham encontrado o aluno que faltava da minha turma, escondido num depósito no 3º andar. O garoto estava apavorado, mas fisicamente bem, e os pais já estavam com ele. Minhas pernas fraquejaram e precisei sentar ali mesmo no corredor, porque eu tinha certeza de que aquele garoto estava morto. Um detetive com um terno barato me encontrou sentada no chão do corredor cerca de 1 hora depois. Apresentou-se como detetive Bloom e perguntou se eu podia dar meu depoimento sobre o que aconteceu. Contei tudo o que consegui lembrar, mas a linha do tempo estava toda embaralhada na minha cabeça. Eu sabia que o atirador era Brandon Beckwith, porque dei aula para ele 2 anos atrás, antes de o diretor Baxter expulsá-lo. O detetive anotou tudo e pediu para eu repetir certas partes, como exatamente o que Baxter disse no alto-falante. Ele pareceu muito interessado na parte em que Baxter ameaçou demitir quem entrasse em lockdown. Naquela noite, eu estava no meu apartamento assistindo às notícias quando confirmaram que o diretor Baxter morreu pelos ferimentos. Outros 2 funcionários também morreram, incluindo a secretária que tentou me ajudar a pedir o lockdown e um zelador que tentou impedir Brandon perto da secretaria. Fiquei enjoada ao pensar no Baxter rastejando pelo corredor pedindo ajuda. Parte de mim estava furiosa com ele, por colocar todos em perigo com sua negação, mas outra parte se sentia culpada por eu não ter conseguido salvá-lo. Meu telefone tocou por volta das 10 da noite. Era Banks Boudreaux, que dava história no 2º andar. Ela também ignorou as ordens do Baxter e barricou a sala depois de ouvir os primeiros tiros. Conversamos por 1 hora sobre o que aconteceu e combinamos de nos apoiar caso o distrito viesse para cima da gente por desobedecer. Ela disse que já tinha ouvido boatos de que o distrito estava mais preocupado com processos do que em apoiar os professores que salvaram crianças. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail da assessoria jurídica do distrito, assinado por Baker Bayer, com o assunto Protocolos e procedimentos importantes. O e-mail estava cheio de juridiquês sobre seguir os canais apropriados e não falar com a mídia sem aprovação do distrito. Alertava que qualquer funcionário que discutisse o incidente publicamente poderia sofrer medidas disciplinares. O tom deixava claro que se importavam mais em se proteger de processos do que com o que tínhamos passado. Passei o dia inteiro escrevendo tudo o que eu lembrava do ataque. Digitei horários exatos, tudo o que Baxter disse no alto-falante e o que vi pelos buracos na porta. Minhas mãos tremiam o tempo todo em que eu digitava, mas eu sabia que essa documentação poderia ser importante mais tarde, em investigações ou processos. Incluí cada detalhe que consegui pensar, como quais alunos ajudaram a mover as carteiras e quem estava trocando mensagens com atualizações de outras partes do prédio. Os pesadelos começaram naquela primeira noite em casa. Acordei às 3 da manhã certa de que tinha ouvido aqueles 3 estouros de novo. Meu parceiro me encontrou de pé na porta do quarto, segurando um taco de beisebol ainda meio adormecida. Eu estava pronta para lutar com alguém que nem estava ali. As noites seguintes foram iguais. Eu acordava em pânico, achando que alguém tentava entrar no nosso quarto. No 4º dia, recebi uma carta oficial me colocando em licença administrativa, pendente de investigação por violações de procedimento durante a resposta à crise. A carta, assinada por Baker Bayer, usava uma linguagem fria e burocrática sobre como eu havia falhado em seguir os protocolos de emergência do distrito. Estavam investigando se agi adequadamente ao ligar para o 911 sem autorização do diretor e iniciar procedimentos de lockdown não autorizados. A carta dizia que eu estava proibida de entrar na escola ou contatar alunos ou suas famílias durante a investigação. Meu celular vibrou com uma mensagem da Banks dizendo que recebeu a mesma carta e que devíamos começar a registrar tudo o que acontecia. Ela já tinha solicitado cópias das ligações para o 911 e de tudo que o diretor disse no alto-falante usando um formulário do governo. Eu estava sentada à mesa da cozinha quando o detetive Bloom ligou para dizer que Brandon tinha se entregado na casa dos pais. Ele disse que Brandon foi expulso no ano passado, depois de algo em que o diretor se recusou a ver as câmeras de segurança que mostrariam que Brandon não tinha feito aquilo. Meu celular começou a enlouquecer com mensagens de pais. Alguns dizendo que eu salvei a vida dos filhos, outros postando online que piorei as coisas por não ouvir o diretor. Uma mãe escreveu um longo post no Facebook me agradecendo, enquanto um pai comentou que eu deveria ter seguido as regras e talvez ninguém teria se machucado. Esse vai e vem entre gente me amando e me odiando me embrulhava o estômago. Baker me chamou para uma reunião na sede do distrito, onde ela insistia que minhas ações fizeram crianças se machucarem durante a evacuação. Eu disse que a atendente do 911 mandou ficar onde estávamos, mas ela continuou repetindo sobre seguir a cadeia de comando e respeitar a autoridade. O escritório dela cheirava a café velho e ela mantinha um sorriso falso o tempo todo, como se tentasse ser gentil enquanto basicamente me chamava de má professora. 3 dias depois dirigi até a escola, de temporária para onde transferiram as aulas, só para ver meus alunos e me certificar de que estavam bem. O segurança me barrou na porta e disse que eu não podia me aproximar de alunos enquanto estivesse de licença, me escoltando de volta ao carro enquanto outros professores me olhavam pela janela. Meu rosto queimava de vergonha enquanto eu tateava as chaves, me sentindo uma criminosa quando tudo que fiz foi tentar salvar aquelas crianças. Naquela noite, o noticiário
noticiário local exibiu imagens de câmeras corporais dos policiais, em que dá para ouvir o diretor no alto-falante dizendo que estava tudo bem enquanto tiros ecoavam ao fundo. As pessoas online começaram a mudar de opinião sobre o que aconteceu, mas o distrito escolar não disse nada. Banks veio ao meu apartamento e passamos horas montando uma linha do tempo usando nossos registros de chamadas, as transcrições do 911 que ela conseguiu e capturas de tela de mensagens dos alunos. Escrevemos tudo o que aconteceu minuto a minuto, mostrando como o diretor continuou mentindo enquanto nós tentávamos proteger as crianças. Na semana seguinte, o detetive Bloom ligou de novo, dizendo que estavam acusando Brandon de uma porção de crimes, mas que levaria meses, talvez anos, até o julgamento. Ele soava cansado e disse que o sistema anda lento demais para algo tão sério. Decidi visitar o memorial montado em frente à escola, onde as pessoas tinham deixado flores, ursinhos e velas. A foto do diretor estava bem no meio, com um cartaz o chamando de herói que morreu protegendo os alunos. E eu fiquei ali, enjoada. As pessoas tinham escrito bilhetes agradecendo seu sacrifício e dizendo que ele foi o melhor diretor de todos, mas eu estava cansada demais para dizer a verdade sobre o que realmente aconteceu. A verdade parecia não importar quando todos queriam acreditar em outra coisa. No dia seguinte, Baker me chamou de volta ao escritório e deslizou um papel pela mesa, dizendo que, se eu pedisse demissão discretamente, eles me dariam uma referência neutra e encerrariam a investigação. Ela disse que seria melhor para todo mundo se tudo isso simplesmente desaparecesse e que eu poderia encontrar trabalho como professora em outro lugar. O papel ficou ali entre nós enquanto ela batucava a caneta na mesa, esperando eu assinar. Parte de mim queria aceitar o acordo e fazer tudo isso parar, mas parecia errado deixá-los fingirem que nada de ruim aconteceu. Aquelas crianças mereciam mais do que todo mundo mentindo sobre o que o diretor fez naquele dia. Eu disse a Baker que precisava de tempo para pensar, e ela me deu até o fim da semana para decidir. Saindo do escritório, vi outros professores no corredor que costumavam ser meus amigos, mas agora desviavam o olhar quando eu passava. Meu celular tinha mais mensagens de pais, repórteres e advogados, todos querendo algo de mim. Banks mandou mensagem dizendo que deveríamos falar com um advogado antes de eu assinar qualquer coisa, porque o distrito estava tentando cobrir as próprias costas. Fiquei sentada no carro no estacionamento por 20 minutos, encarando o volante, sem saber o que fazer a seguir. 3 dias depois, Banks apareceu no meu apartamento com uma pilha de documentos e um olhar decidido. Ela passou por mim e espalhou tudo na mesa de centro, apontando para diferentes papéis, enquanto explicava como vinha coletando depoimentos de outros professores. As mãos dela se moviam rápido enquanto organizava relatos de testemunhas e fotos de câmeras de segurança que, de alguma forma, sobreviveram ao incêndio. Conversa interessante acontecendo aqui. Fico pensando o que eles estão realmente pensando. Ela disse que estava pronta para testemunhar em qualquer audiência sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Peguei um dos depoimentos dos alunos e meu estômago revirou ao ver quantas crianças estavam dispostas a reviver aquele pesadelo só para nos apoiar. Ficamos 2 horas, vasculhando tudo enquanto ela insistia que precisávamos enfrentar a versão do distrito. Eu não parava de pensar naquelas crianças tendo que sentar num tribunal e descrever o pior dia de suas vidas outra vez. Banks segurou meus ombros e me sacudiu de leve, dizendo que não podíamos deixar que reescrevessem o que aconteceu para se protegerem. Os papéis se espalharam pelo chão quando me levantei rápido demais e nós duas nos abaixamos para juntá-los sem dizer nada. Ela deixou os documentos comigo e pediu para eu pensar, mas seus olhos já sabiam qual seria a minha decisão. Passei as 3 semanas seguintes relendo aqueles depoimentos sem parar, cada um me deixando mais furiosa com a forma como o distrito estava lidando com tudo. As crianças descreviam ouvir os tiros e me ver barricando a porta enquanto o diretor continuava mentindo no alto-falante. Algumas escreveram sobre a fumaça, o medo e como acharam que iam morrer naquele canto. Outros falaram sobre ver o Baxter rastejando no corredor pelos buracos da nossa porta. Todos disseram que se sentiram mais seguros quando eu ignorei as ordens dele e os protegi. Por fim, liguei para a secretaria do conselho escolar e disse que queria falar na próxima reunião pública. A voz da secretária ficou baixa quando reconheceu meu nome e ela disse que me colocaria na pauta. Peguei a gravação do 911 que eu tinha conseguido com meu advogado e a reproduzi 3 vezes, memorizando cada palavra que a atendente disse sobre me abrigar imediatamente. Minhas mãos já não tremiam quando pratiquei a leitura do meu depoimento em frente ao espelho do banheiro. A noite da reunião do conselho chegou e o estacionamento já estava lotado 1 hora antes de começar. Pais estavam em grupos do lado de fora do prédio, alguns com cartazes apoiando os professores enquanto outros seguravam fotos do Baxter. Passei por eles de cabeça erguida, ignorando os sussurros e olhares de pessoas que eu costumava ver nos eventos da escola. A sala da reunião estava tão lotada que havia gente de pé encostada nas paredes e transbordando para o corredor. Vi pais cujos filhos estavam na minha turma naquele dia, sentados na primeira fila, com expressões duras e raivosas. Atrás deles estavam a esposa de Baxter e seus filhos adultos, todos de preto e fulminando com o olhar qualquer um que olhasse em sua direção. Os membros do conselho estavam sentados à mesa comprida, parecendo desconfortáveis à medida que a multidão ficava mais barulhenta e
e inquieta. Quando chamaram meu nome, fui até o púlpito levando minha pasta de provas e a transcrição da ligação para o 911. A sala ficou completamente silenciosa quando tirei meu depoimento e o alisei no púlpito. Li cada palavra com clareza, começando pela linha do tempo de quando ouvimos os primeiros tiros e quando Baxter fez seus anúncios. Expliquei como liguei para a secretaria e como ele ameaçou meu emprego caso eu iniciasse procedimentos de lockdown. A plateia começou a murmurar quando toquei a gravação do 911, em que a atendente claramente me ordenava a me abrigar no local imediatamente. Continuei lendo sobre como barricamos a porta e ficamos escondidos enquanto Baxter continuava mentindo pelo alto-falante. Alguns pais choravam quando descrevi tê-lo visto rastejar diante da nossa porta com sangue na camisa. Terminei afirmando que segui ordens diretas da central de emergências e protegi 30 alunos. Todos sobreviveram. Baker Bayer se levantou da mesa do conselho e veio até mim com uma pilha de papéis. Começou a perguntar sobre cadeia de comando e se eu achava que sabia mais do que o diretor durante uma crise. Mostrei a transcrição e apontei onde a atendente me deu uma ordem direta que se sobrepunha a qualquer autoridade escolar. Ele perguntou se eu tinha considerado o pânico que poderia causar ao desafiar a avaliação do diretor sobre a situação. Mostrei a linha do tempo, provando que outros professores já estavam ligando para o 911 antes de mim. Ele continuou tentando me fazer dizer que agi emocionalmente ou que reagi de forma exagerada a barulhos de obra. Mantive-me nos fatos, lendo diretamente de depoimentos de testemunhas e do relatório oficial da polícia. Cada pergunta parecia uma tentativa de me fazer escorregar e admitir que eu tinha feito algo errado. A plateia se agitava a cada vez que ele insinuava que eu deveria ter ouvido Baxter em vez de proteger meus alunos. Depois de uma hora de perguntas, os membros do conselho se juntaram à mesa, cochichando e passando bilhetes. Por fim, anunciaram que emitiriam uma advertência por escrito por insubordinação, mas não rescindiriam meu contrato de professora. Minha licença não remunerada continuaria, enquanto um conselho externo examinava todo o incidente. Metade da sala explodiu em ira, enquanto a outra metade aplaudiu e eu apenas fiquei ali me sentindo vazia. 2 semanas depois, o detetive Bloom ligou e pediu para nos encontrarmos numa cafeteria no centro. Ele parecia cansado quando me contou que Brandon havia tentado se matar na cela 3 dias antes. O garoto estava sob vigilância contra suicídio agora e o advogado dele pressionava por uma avaliação de saúde mental em vez de prisão. Fiquei olhando meu café esfriar enquanto ele explicava que os cadernos de Brandon mostravam anos de planejamento desse ataque. O detetive disse que Brandon escrevia sobre se sentir invisível e querer que todos se lembrassem dele para sempre. Parte de mim se sentiu mal ao pensar no garoto quieto que costumava sentar no fundo da minha sala, escrevendo histórias. Outra parte queria que ele sofresse pelo que fez com tanta gente. Bloom foi embora depois de me fazer prometer ligar se eu precisasse de algo, mas nós dois sabíamos que não havia nada que ele pudesse fazer. Na manhã seguinte, a mãe da Brayden ligou e perguntou se eu queria tomar um café com ela e com a Brayden. Nos encontramos num lugar pequeno do outro lado da cidade, onde ninguém nos reconheceria. Brayden parecia mais magra e, de algum modo, mais velha, as mãos firmes ao redor do copo. A mãe me agradeceu 3 vezes antes mesmo de eu me sentar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Brayden me contou sobre o grupo de terapia que ela tinha ingressado com outros alunos da nossa turma. Disse que se reuniam 2 vezes por semana e, na maior parte do tempo, apenas sentavam juntos sem falar muito. Ninguém mencionava aquele dia diretamente, mas todos sabíamos por que estávamos ali. Ficaram 1 hora e me abraçaram antes de ir embora, e nenhum de nós disse adeus. 1 mês depois, o distrito finalmente me permitiu empacotar minha sala de aula com um segurança observando tudo o que eu fazia. Minhas mãos começaram a tremer no segundo em que entrei pela porta e vi tudo exatamente como havíamos deixado. As carteiras ainda estavam empilhadas contra a porta e o taco de beisebol jazia no canto onde eu o larguei. Eu o peguei e meu corpo inteiro começou a tremer tanto que precisei sentar. O segurança olhou para a parede e fingiu não notar que eu chorava. Guardei meus objetos pessoais em caixas, desviando das manchas escuras no carpete que ninguém havia limpado. Ao chegar em casa naquela noite, encontrei meu carro coberto de bilhetes, dobrados presos sob os limpadores do para-brisa. Alguns me agradeciam por salvar seus amigos, enquanto outros me culpavam por não salvar Baxter. Um dizia apenas que o diretor favorito deles estava morto, porque professores como eu achavam que sabiam de tudo. Fiquei sentada na garagem lendo cada um, entendendo que nunca haveria uma história que fizesse todo mundo se sentir melhor. A verdade era bagunçada e dolorosa, e diferente dependendo de onde você estava quando tudo aconteceu. 2 meses se passaram antes de o distrito finalmente me ligar de volta. A mulher ao telefone manteve a voz neutra, enquanto explicava que havia uma vaga no Centro de Educação Alternativa, se eu me interessasse. O salário era 12 mil a menos do que eu ganhava, e o pacote de benefícios era pior, mas pelo menos significava que eu poderia manter meu apartamento e comprar comida. Dirigi até o prédio na manhã seguinte e, reparei nos detectores de metal logo na entrada, junto com 2 seguranças revistando bolsas. O diretor me conduziu por corredores que pareciam mais uma prisão de segurança mínima do que uma escola
escola, com câmeras em todos os cantos e fechaduras que exigiam crachás. Ele repetia que ali levavam a segurança muito a sério e apontava todos os recursos de segurança como se estivesse tentando me vender um carro. As salas tinham botões de pânico ao lado dos quadros brancos e portas reforçadas que trancavam por dentro. Cada janela tinha malha de arame e as carteiras eram aparafusadas ao chão para que ninguém pudesse arremessá-las. Assentia tudo enquanto mantinha as mãos cerradas nos bolsos. Os outros professores que conheci tinham aquele olhar cansado de quem já passou por suas próprias batalhas. Uma delas me puxou de lado e disse que a maioria dos alunos ali tinha sido expulsa de escolas, regulares por brigas, drogas ou portar armas. Disse que não era tão ruim quanto parecia depois que a gente se acostumava. Passei 3 dias pensando se eu aguentaria estar em salas de aula novamente antes de finalmente ligar para aceitar a vaga. Minha conta bancária estava quase zerada e orgulho não paga aluguel. 3 meses após o ataque, entrei na minha nova sala pela primeira vez carregando uma caixa de materiais que comprei com meu próprio dinheiro, já que o orçamento da escola era praticamente inexistente. Os alunos me olharam como se eu fosse carne nova até eu começar a dar aula, e eles perceberem que eu realmente sabia o que estava fazendo. Tudo correu bem até o simulado mensal de lockdown, quando o alarme disparou e precisei correr ao banheiro para vomitar. Minhas mãos tremiam tanto que não consegui girar a trava da porta da cabine. A Banks me mandou mensagem naquela tarde, do novo emprego dela numa escola do outro lado da cidade, perguntando como foi meu primeiro dia, e eu menti dizendo que foi tudo bem. O relatório da investigação estadual saiu na mesma semana, um documento tão cheio de juridiquês que levei horas para ler. Mencionava atrasos nos procedimentos de lockdown, falhas de comunicação e protocolos inadequados de resposta à crise, mas meu nome não aparecia em lugar nenhum. O relatório fazia parecer que tudo simplesmente aconteceu sem que ninguém tivesse tomado decisões concretas. Conversa interessante acontecendo aqui. Fico pensando o que eles estão realmente pensando. Recomendavam um melhor treinamento, políticas mais claras e simulados mais frequentes, mas nada que trouxesse de volta as pessoas que morreram. A audiência preliminar do Brandon foi marcada para o mês seguinte, e fui intimada a depor como testemunha. Entrar naquela sala do tribunal e vê-lo sentado à mesa da defesa, com um macacão laranja, fez meu peito parecer comprimido. Ele parecia menor do que eu lembrava, e mais jovem também, com o advogado sussurrando em seu ouvido. Quando virou e me viu, seu rosto não mudou em nada, como se eu fosse apenas mais uma desconhecida na sala. A promotoria me fez perguntas por 2 horas sobre o que eu vi e ouvi naquele dia. Enquanto Brandon encarava a mesa, o advogado dele seguia fazendo objeções, o juiz seguia indeferindo, e o tempo todo eu me sentia ao mesmo tempo furiosa pelo que ele fez e estranhamente com pena dele por estar ali, sozinho. Naquela noite, abri o laptop e comecei a escrever um e-mail para a viúva do Baxter tentando explicar o quanto eu lamentava por tudo. Escrevi 5 versões diferentes, mas nenhuma parecia certa. O que você diz a alguém cujo marido morreu depois de tomar a pior decisão possível? O cursor apenas piscava enquanto eu encarava palavras que não podiam consertar nada. Nunca enviei nenhum desses e-mails e, com o tempo, parei de tentar. O taco de beisebol daquele dia acabou indo parar no porta-malas, onde ficava rolando cada vez que eu fazia uma curva. Às vezes eu esquecia que ele estava lá por semanas, e então ouvia um tum contra alguma coisa e lembrava de tudo de novo. Outras vezes eu conferia para ter certeza de que ele ainda estava lá, como um tipo de cobertor de segurança do qual eu não conseguia me desfazer. No 4 de julho, 5 meses após o ataque, cometi o erro de ir ver os fogos no parque. O primeiro estouro me fez me jogar atrás de um banco enquanto as famílias me olhavam como se eu fosse louca. Meu corpo inteiro tremia e eu não conseguia respirar direito até voltar ao carro e trancar todas as portas. Mais tarde, naquela noite, um ex-aluno me enviou um meme de gramática sobre vírgulas indevidas, comma splices, e eu realmente ri pela primeira vez em meses. Respondi com uma piada sobre modificadores soltos e por um segundo as coisas pareceram quase normais. Na semana seguinte, a Banks me ligou perguntando se eu queria participar de um grupo de apoio que ela estava começando para professores que passaram por traumas. Ela tinha cedido a sala de estar para 5 outros professores de escolas diferentes que enfrentaram violência em suas salas. Nos reuníamos todo mês para sentar em círculo e falar sobre os pesadelos, os ataques de pânico e o jeito como barulhos altos nos faziam pular. Ninguém tentava dar um sentido a tudo ou encontrar um lado positivo, porque às vezes coisas terríveis simplesmente acontecem, e a única coisa que você pode fazer é continuar. 2 semanas depois dessa reunião, meu celular vibrou com uma mensagem no Facebook de alguém que eu não reconheci de primeira. A foto do perfil mostrava uma jovem de cabelo escuro preso. Quando cliquei, percebi que era uma das minhas alunas daquele dia, agora adulta e trabalhando em um banco no centro. Ela escreveu que procurava por mim há meses e só queria agradecer por tê-los mantido em segurança. Fiquei olhando para aquela mensagem por 20 minutos antes de responder que estava feliz por ela estar bem. Mais mensagens começaram a chegar depois disso. Ex-alunos me encontrando pelas redes e enviando recados cuidadosos sobre suas vidas agora, como estavam na faculdade, trabalhando ou criando seus próprios filhos. E cada mensagem tinha um peso, como se todos estivéssemos carregando pedaços daquele dia conosco. Eu tinha
voltado a dar aulas em uma escola alternativa do outro lado da cidade, daquelas para onde os alunos vão quando a escola regular não dá certo. No começo, ninguém sabia quem eu era ou o que tinha acontecido na minha antiga escola. O salário era péssimo, o prédio era velho e metade dos alunos chegava chapada, mas pelo menos eu estava de volta à sala de aula fazendo o que eu sabia fazer. Mas a notícia correu, como sempre acontece, e em um mês, os outros professores já me olhavam diferente e os alunos cochichavam quando eu passava. Alguns achavam que eu era uma grande heroína por enfrentar o diretor. Outros achavam que eu era só mais uma adulta que não sabia seguir regras, e a verdade estava em algum lugar no meio. Mas eu não me dei ao trabalho de me explicar para ninguém. Então, certa tarde, meu telefone tocou com um número desconhecido. Quando atendi, a voz de uma mulher disse que ligava de um escritório de advocacia representando Brandon e que precisavam falar comigo sobre ser testemunha de caráter. Explicou que Brandon tinha sido meu aluno antes da expulsão, que eu o conheci quando ele era apenas um garoto comum, e que talvez eu pudesse ajudar o júri a entender que ele nem sempre foi assim. Eu disse não antes mesmo que ela terminasse de falar, porque eu não conseguiria sentar num tribunal e falar sobre o garoto que escrevia poesia na minha aula quando outros 30 alunos ainda tinham pesadelos com o que ele fez. Ela ligou de volta mais 3 vezes nas semanas seguintes, deixando recados sobre como meu depoimento poderia fazer diferença, mas eu apaguei todos sem ouvir até o fim. 6 meses haviam se passado desde aquele dia e eu lecionava em tempo integral novamente na escola alternativa, ganhando metade do que ganhava antes e indo à terapeuta toda quarta-feira, que repetia que a cura não é linear. Os frascos laranja de pílulas no meu armário ajudavam com os ataques de pânico, e na maioria dos dias eu conseguia passar pelas aulas sem as mãos tremerem, embora barulhos altos ainda me fizessem deixar cair o que estivesse segurando. Meus novos alunos não ligavam muito para Shakespeare ou gramática, mas apareciam na maioria dos dias, e isso já era suficiente por enquanto. Uma professora da minha antiga escola mandou e-mail pedindo conselhos porque tinha acabado de começar lá e ouviu dizer que eu entendia de segurança em sala de aula. Enviei uma lista de coisas práticas: manter a porta trancada, ter uma palavra-código com os professores vizinhos, mas não consegui escrever sobre as coisas mais profundas, o jeito como você nunca para de ouvir passos no corredor. O distrito convocou uma grande reunião sobre novos protocolos de emergência que estavam implementando, com cartazes coloridos por códigos e siglas que supostamente fariam todos se sentir mais seguros. Vi a Banks ali representando o sindicato. Assistimos a 2 horas de apresentações sobre matrizes de resposta e equipes de avaliação de ameaças. E, quando pediram perguntas, a Banks e eu apenas nos olhamos, porque sabíamos que você não conserta uma cultura quebrada com gráficos bonitos. Ninguém mencionou o nome do diretor, nem falou sobre como ele ignorou os alertas. Só repetiam palavras como abrangente e proativo, como se isso apagasse o que aconteceu. A mãe da Brayden me mandou uma mensagem com uma foto anexada. Quando abri, lá estava a Brayden de beca e capelo, se formando 6 meses antes por um programa acelerado para jovens que passaram por traumas. O sorriso parecia verdadeiro na foto, mas os olhos tinham um olhar que eu reconhecia do espelho, como se ela estivesse sempre à espreita de que algo ruim acontecesse. O aniversário chegou mais rápido do que eu esperava. 1 ano inteiro desde aquela manhã em que tudo mudou e o distrito escolar planejou uma grande cerimônia em memória, com discursos e 1 minuto de silêncio. Eu não consegui ir. Não dava para sentar lá ouvindo pessoas falarem de cura e de seguir em frente quando alguns de nós ainda estavam presos naquele dia. Em vez disso, dirigi até uma escola diferente do outro lado da cidade e estacionei durante o recreio, observando crianças correndo e brincando no parquinho como deveriam. E tentei lembrar de quando aquele barulho não me deixava nervosa. Meu parceiro me encontrou ali 1 hora depois, quando não atendi o telefone, e apenas sentou comigo no carro sem fazer perguntas, porque já havia aprendido quando eu precisava de espaço e quando precisava de alguém por perto. Passamos pelos piores momentos juntos. Os pesadelos, os ajustes de medicação, as vezes em que eu não conseguia sair de casa. E de algum modo, estávamos mais fortes agora, embora quase não falássemos mais sobre aquele dia. As notícias continuavam trazendo atualizações sobre o caso do Brandon. Os advogados seguiam entrando com moções. A data do julgamento seguia sendo adiada. E cada atraso parecia mais um peso nesse fardo que todos carregávamos. 3 semanas depois, eu empurrava meu carrinho na seção de congelados quando alguém chamou meu nome e virei para ver uma ex-aluna com a mãe perto dos sorvetes. A garota sorriu e disse que tinha sido aceita na Universidade Estadual para cursar pré-medicina. E a mãe apertou o ombro dela enquanto falávamos sobre dormitórios e a orientação de calouros. Nenhuma delas mencionou por que eu não estava mais no colégio e eu também não toquei no assunto, porque há coisas que não precisam ser ditas em voz alta. A garota me abraçou antes de ir e sussurrou: "Obrigada por tudo." E eu fiquei ali segurando um pacote de ervilhas, congeladas por tempo demais depois que elas se afastaram. Naquela noite, minha terapeuta apontou para meu prontuário e mostrou que eu tinha passado 6 noites sem acordar gritando, o que ela chamou de verdadeiro progresso. Assenti, peguei a receita de renovação que ela me entregou e tentei não pensar em como o progresso agora significava dormir a noite toda.
toda e não dar aula em tempo integral. A escola alternativa onde trabalho agora tem turmas menores, mais segurança e alunos que precisam de ajuda extra por diferentes motivos. Uma mãe me parou após a saída e pegou minha mão para agradecer, por eu ter sido paciente com o filho dela, que tinha problemas de comportamento. Ela não sabia do meu passado e eu não contei, porque eu só estava tentando ser uma professora decente, um dia de cada vez. O filho dela tinha começado a entregar as tarefas e participar das discussões, o que parecia ganhar na loteria comparado a 2 meses antes. A Banks ligou naquele fim de semana para dizer que tinha sido promovida a vice-diretora na nova escola do outro lado da cidade. Nos encontramos na sala vazia dela, com comida chinesa e garfos de plástico, e brincamos que agora ela é quem faria os anúncios. Ela me mostrou as chaves do novo escritório e nós duas rimos quando ela ensaiou sua voz séria de administradora pelo interfone. O taco que eu mantive no porta-malas por meses finalmente foi para a garagem quando limpei o carro para trocar o óleo. Conversa interessante acontecendo aqui. Fico pensando o que eles estão realmente pensando. Carreguei-o passando pela caixa de ferramentas e pelo cortador de grama e o deixei num canto, onde ficou por mais 1 mês até eu movê-lo de novo. Um dia, subi ao sótão para pegar as decorações de Natal e levei o taco comigo, colocando-o numa caixa, marcada Coisas Antigas, atrás da árvore artificial. Eu não estava pronta para jogá-lo fora, mas já não precisava dele por perto, o que, segundo minha terapeuta, já era um tipo de progresso. O noticiário local anunciou que Brandon tinha decidido se declarar culpado para evitar o julgamento, o que significava 40 anos com possibilidade de liberdade condicional após 25. Algumas pessoas online disseram que era severo demais para um garoto que sofreu bullying. Outras disseram que ele deveria pegar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Pensei no garoto que escrevia poesia na minha aula do 2º ano, fazia trabalhos extras e sorria quando recebia as provas com boas notas. A escola alternativa tinha regras e procedimentos diferentes, e meus novos alunos perceberam que eu era rígida com eles desde o primeiro dia. Um aluno perguntou por que precisávamos praticar simulado de lockdown toda semana, quando outros professores faziam apenas mensalmente. Eu disse que estrutura ajuda todo mundo a se sentir seguro, o que era verdadeiro o suficiente, sem explicar toda a verdade sobre por que eu também precisava dessa estrutura. Ele deu de ombros e voltou para a folha de exercícios, enquanto eu checava as fechaduras da porta pela 3ª vez naquele período, sem que ele percebesse. Hoje, dei uma aula sobre metáforas usando exemplos de letras de músicas e esportes, o que sempre faz os alunos se engajarem e participarem. Alguém deixou o livro cair e ele bateu no chão, com um estrondo que ecoou na sala, mas ninguém congelou ou se enfiou debaixo das carteiras. Eu não corri para a porta, nem agarrei o objeto pesado mais próximo, nem senti o coração tentar escapar do peito. Apenas continuei ensinando como as metáforas comparam 2 coisas diferentes e observei meus alunos anotarem e fazerem perguntas como se fosse mais uma terça-feira qualquer. O sinal tocou e eles arrumaram suas coisas e saíram falando sobre almoço, lição de casa e planos para o fim de semana. Enquanto eu apagava o quadro, percebi que passei a aula inteira sem checar a porta uma única vez, o que já era vitória suficiente por agora. Conversa interessante acontecendo aqui. Faz você se perguntar o que eles estão realmente pensando por baixo de tudo. Se você chegou até o fim, deixe um comentário. Eu adoro ler todos os seus comentários.